A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra e eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí, para honra e glória do Senhor, né? Ainda bem que temos Deus, né, para nos guardar, para nos proteger, né, meus irmãos? Meus irmãos, ontem nós falamos, ontem à noite, de José, né? Por que que Deus escolheu José no meio de tantos irmãos, né? Porque José foi escolhido ali, né? E não vai ser essa palavra agora de manhã, mas o Espírito Santo quer te dar uma palavra, né? Sobre o tema de ontem, de José, né? Que José, ele foi apedrejado, rejeitado, jogado, vendido como escravo e chegou a uma posição elevada. Deus deu para ele aquilo que os sonhos revelou, né? Então Deus cumpriu, né? Mais uma promessa revelada em sonho, né? Porque Deus tem várias maneiras de se comunicar conosco, né, meus irmãos? Mas por que que Deus escolheu José? No meio do seu pai, que já havia lutado com o anjo, no meio dos seus irmãos, por causa do coração, meus irmãos. José tinha um coração perdoador, José tinha um coração bondoso, né? Ele não guardava mágoa, rancor de ninguém. Amém, meus irmãos? E Deus, quando escolhe uma pessoa, é porque não porque a pessoa é boa em si, mas sim o coração, tem um coração perdoador, tem um coração bondoso, né, meus irmãos? Mesmo que se ira, né, mesmo que tenha ali seus momentos de ira, mas na mesma hora ele consegue se controlar, amém, meus irmãos? Consegue perdoar, não guarda mágoa, não guarda raiva, né? Então Deus escolheu José por causa do coração e sabia que José ia prover na vida dos seus familiares, porque a intenção de Deus abençoar José era essa, para ele salvar a sua descendência da fome, né, meus irmãos? Porque tinha uma grande fome, né, em toda a terra, amém? Uma grande escassez, né, de alimento. E Deus, né, escolheu José para prover não só para a família dele, mas para muitos, né, que pela sabedoria que Deus deu a José, eles guardaram, né, meus irmãos, o alimento. Amém? Então, meu irmão, Deus escolheu você. Amém? Por isso que você passa por problemas, por isso que você sempre está enfrentando dificuldades na vida, barreiras, por isso que muitas pessoas se levantam contra você, não gostam de você, muitas não gostam de você só de ver. Por quê? Porque você carrega uma promessa, você carrega uma palavra do Senhor sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? E quando nós temos uma palavra, uma promessa, né? Quando nós estamos ali com o Espírito Santo, meus irmãos, 24 horas, a luz incomoda, infelizmente, meus irmãos. Então continue, não desista, continue no seu caminho que Deus te colocou. Ah, mas está difícil, mas o que nós temos que fazer, meus irmãos, perante a dificuldade, é se alegrar no Senhor. Amém? O que é se alegrar no Senhor, meus irmãos? É continuar perseverando nos caminhos de Deus e louvando, orando, buscando, mesmo que a sua situação esteja complicada. Amém? Porque José ali passou por maus caminhos. Ele passou por dificuldades ali que ele com certeza pensou que era o fim. Porque não é fácil, meus irmãos, você ter uma família e você ser vendido como escravo, né? José foi vendido como escravo, ele foi jogado numa cisterna, né? Ele foi rejeitado, né, meus irmãos? Então tinha ali um grande problema na vida dele, rejeitado, né?
humilhado, né, meus irmãos? Invejado, palavras fortes foi jogada contra ele pelos seus irmãos por causa da raiva, né, meus irmãos? Então ele estava enfrentando um grande problema, né? Não é diferente do nosso, né, meus irmãos, do cotidiano. Nós enfrentamos problemas financeiros, problemas na saúde, nós enfrentamos problemas na família, porque todo mundo tem, independente se é rico, se não é, se é pobre, todos têm o seu problema, todos têm o seu dia mal, mas basta nós cristãos se alegrar nos caminhos do Senhor, porque toda aprovação, meus irmãos, lá na frente é para nos aprovar. Todas as coisas que está acontecendo na nossa vida hoje, meus irmãos, está cooperando para o nosso bem de amanhã. Então continue. Amém, meus irmãos? Como diz a palavra lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante, né? Ali o salmista Paulo, né? Paulo, né, estava dizendo aos filipenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Temos que se alegrar, meus irmãos, mesmo na dificuldade. Eu sei que é difícil, não é fácil, meus irmãos, porque eu conseguia rir, meus irmãos, no tempo das dores, porque Deus estava do meu lado e Deus está do seu lado. Ele está me dizendo aqui que é para você rir, porque Ele vai te dar forças para sorrir no meio dessa tempestade, no meio desses problemas. Se alegre, meu irmão, porque a sua vitória está próxima. Se alegre, minha irmã, porque você vai ser vitoriosa. Deus vai fazer na sua vida. Basta você continuar. Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra em Filipenses capítulo 4, versículo 4 em diante. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha a Deus falando com você que Ele está perto de você, meu irmão. Continuando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus a vossa petição, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Você viu aqui que Deus está falando para nós não ficar ansioso por coisa alguma, meu irmão. Não fique ansioso por coisa alguma, mas que os nossos problemas sejam conhecidos por Deus, pela nossa oração, pela nossa petição, pelas nossas súplicas. Então entre no seu quarto, feche a porta, conversa com Deus que está em secreto. Converse, desabafe com o Senhor, fale seus problemas, que seja Deus conhecida os seus problemas. Desabafe com Ele, meu irmão. Desabafe com Deus, espera com paciência, livre-se dessa ansiedade, confia no Pai que vai acontecer, não fica ansioso por coisa alguma. Meus irmãos, ansiedade, novamente Deus está falando aqui com pessoas. Ansiedade vai prejudicar a sua saúde e nada vai resolver. Nada nós podemos resolver, meus irmãos, com o que vai acontecer o amanhã. É só Deus que sabe. Então, entra no seu quarto e dispõe ali, ó, a orar a Deus, a pedir a Deus, a conversar com Deus, a expor seus problemas a Deus. É Ele que tem que saber, é Ele que tem o poder para mover em seu favor, é Ele que tem o poder para trazer cura, para trazer união na família, é Ele. Então, dispõe os seus problemas a Deus, meus irmãos. Fale com Deus. Deus quer ter uma intimidade com você e nós só conseguimos ter intimidade a hora que nós começamos a orar constantemente com o Pai, conversar com Ele o dia inteiro, meus irmãos. Meus irmãos, tem hora que eu estou assistindo aqui, eu estou, ó, conectado com Deus. Não estou falando nada, mas estou conversando com Deus em pensamentos. Meus irmãos, isso é muito bom.
Isso nos traz uma intimidade com Deus. Então não pare de ter uma intimidade com Deus, que é oração, é ler a palavra, é louvar, é conversar com Deus, meus irmãos. E Deus está pedindo aqui para pessoas não andar ansiosas por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições. Entregue a Deus, conversa com Deus, olha Deus falando para você. Ele escolheu você para abençoar, para mostrar o poder dele na sua vida. Você verá a glória do Senhor na sua casa, mas para isso você tem que parar de ser ansioso, ansiosa. Você tem que parar de querer resolver as coisas que nem aconteceu ainda. Para com isso. Descansa no Senhor. Ó Deus falando novamente. Descansa, meus irmãos. Creia mais. Não queira resolver os problemas com o seu jeito, com as suas mãos. Não queira ajudar Deus a fazer a parte dele. A parte dele deixa que ele faz. A sua parte é orar, é buscar, é clamar. Amém, meus irmãos? Não estou falando para você também ficar sentado na cama ou ficar sentado no sofá assistindo televisão de braços cruzados. Mas deixe na mão do Senhor. Faça a sua parte. Se a sua parte é levantar cedo, fazer um currículo e sair entregar, vá, faça a sua parte. Deixa que a parte do Senhor ele vai fazer. Mas não ande ansioso, ansiosa, porque Deus é contigo. E ele está se levantando ao seu favor. Amém, meus irmãos? Tem coisa boa chegando por esses tempos agora, meus irmãos. Tem coisa boa chegando no meio dessa tribulação do mundo que você está vendo. Uma hora esquenta demais, outra hora esfria demais, outra hora chove demais, outra hora faz frio demais. Amém, meus irmãos? Vocês estão vendo aí a crise financeira que está se instalando no mundo, né? Não é só aqui, é no mundo, meus irmãos. Então continue na presença do Senhor. Pare de ansiedade, confia mais em Deus, porque Ele está com você. Olha como fala a palavra, né? Perto está o Senhor. Amém, meus irmãos? Ele está perto de você. Ore, converse, desabafe com Deus, porque Ele tem a solução dos seus problemas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Meus irmãos, se assim Deus permitir, hoje, às 21 horas, mais ou menos, eu vou estar entrando ao vivo aí. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Se assim Deus nos permitir. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus.